A dica que eu dou é sempre você, antes de pensar a tecnologia pela tecnologia como área, pense a tecnologia no sentido de pensar a empresa antes. Um dia de muitos insights aqui na entrevista 50 CIOs no estúdio da NetGlobe e o nosso convidado de hoje, Marcos Adam. Adam, um prazer poder te receber aqui na NetGlobe, meu muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Renato, essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa história e te agradecer por ter feito parte dessa primeira edição do livro. Já fomos para a segunda edição, eu estou sabendo que vão ter outras aí pela frente. Sem dúvida. Então, muito legal a tua iniciativa de valorizar as pessoas e trazer esses elementos que, por detrás de cada um que tem sua história para dividir e a experiência aí para compartilhar. Obrigado mesmo. Que legal. Olha, é o nosso grande propósito, esse que você disse, né? Valorizar as pessoas, os profissionais de tecnologia. E a gente sempre gosta de começar esse nosso bate-papo falando de infância, falando da nossa base, falando do que somos de fato, né? Família. Compartilhe um pouquinho da sua história desde o iniciozinho. Ah, tá joia. Como tá no livro lá, né? Eu nasci no interior do Paraná, numa cidadezinha pequena, próxima de Londrina, chamada Jacarezinho. Às vezes muito pouco conhecida pelas pessoas, mas de lá fiquei até os plena infância ali, bem pequeno. Minha família mudou para Londrina e eu passei a maior parte da infância vivendo com meus pais, né, lá em Londrina. E foi lá que surgiu a primeira nuance, né, aquele estalo inicial, sabe, que todo mundo tem, assim, de vou para a área de tecnologia. E foi uma coisa muito natural. Meu pai trabalhava de vez em quando aos sábados na empresa, aquele processo de fechar mês de contabilidade, aquela história toda. E dentro desse contexto do trabalho dele, num final de semana ele me levou na empresa para conhecer lá e ficar junto com ele lá no ambiente de trabalho. E lá tinha aqueles grandes computadores, né? Já faz algum tempo, então não são as tecnologias que a gente vê hoje, mas são aquelas grandes máquinas com várias luzes piscando daqui para lá. E lá que eu pude primeiro conhecer essas tecnologias daquela época, que eram grandes computadores, mainframes. E aquilo realmente, Renato, me tocou. Me tocou de dar aquele lampejo de conhecer mais. Isso do conhecer mais foi lá que eu acho que eu levo isso para a vida inteira, de nunca parar de conhecer mais coisas, essa curiosidade por aprender. E lá naquela ocasião, vendo os computadores da empresa e tudo mais, nasceu esse gosto pela tecnologia. Já na época, com 9 anos, um pouquinho mais, comecei a me interessar na época tinha aquelas revistas com codificação, com aqueles computadores, mini computadores que você gravava os teus programas, né? Fazia os joguinhos, olhando o que estava publicado na revista, testava, gravava não era nem disquete naquela época, eram fitas cassete que você tinha que posicionar para onde estava gravado o jogo. E aquilo nasceu desse espírito, de me interessar enquanto ainda criança por essas tecnologias. E isso trouxe esse elemento de ir para o lado da TI, né, de buscar depois uma formação em cima desses conhecimentos, de ver o mundo também, que já naquela época despontava como uma das carreiras promissoras do futuro. Então foi nesse momento lá, desde criança, que isso me levou, deu aquele lampejo, não foi nada premeditado, nasceu naturalmente de buscar esse conhecimento e depois, mais tarde, fazer uma formação, uma faculdade de tecnologia, onde eu pude aí se desenvolver mesmo na área. Que legal. Da história super bonita, aquelas histórias de pô, tinha que acontecer isso, né? Ou seja, ter sido impactado, ter sido apresentado pela a tecnologia pelo seu pai, vivenciando um pouco aquelas luzinhas todas. Só que chega um momento, né, Adam, que a profissão do futuro
como sempre foi colocada para nós, né, a área de tecnologia, nós precisávamos legitimar uma profissão, né? Porque não era fácil se desenvolver ou pagar as contas, né, naquela época ainda na tecnologia, né? Ou seja, as oportunidades tinham, né, mas era tudo muito no início. E como que foi a relação do trabalho? Quando que você, de fato, começa a entrar, né, na tecnologia, mas já com uma profissão? Como que foi o início dessa trajetória profissional? Aconteceu dentro da própria faculdade. Um professor meu, da disciplina de sistemas operacionais, tinha uma empresa e eu fui fazer faculdade em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e ele tem ainda até hoje uma empresa de desenvolvimento de software, e nessa empresa eu pude estagiar. Ele me chamou para estagiar na empresa dele e comecei no trabalho de estágio voltado para programação. De programador fui analista de sistemas, fui coordenando equipes de desenvolvimento de sistemas e aplicações, cuidando de cliente. Então, com isso, a própria carreira se desenvolveu num aprendizado contínuo ali, com muitas pessoas naquela época passando conhecimento. Então, super importante hoje, a gente que está na liderança da área de tecnologia nas empresas, é formar pessoas, né, com que você possa passar a tua experiência, passar aquilo que é não só o lado técnico, que muitas vezes não é o foco, principalmente das lideranças, dos CIOs, em passar o conhecimento técnico, mas muito de passar a experiência, passar os soft skills, passar o comportamento, o como trabalhar a tecnologia dentro das organizações. E a dica que eu dou é sempre você, antes de pensar a tecnologia pela tecnologia como área, pense a tecnologia no sentido de pensar a empresa antes. Quando você pensa a empresa, você realmente entende onde é que a tecnologia pode trazer benefícios para a empresa, você consegue facilitar o entendimento de quais são os problemas reais a serem resolvidos dentro da empresa e você pode ter uma percepção de valor da área de tecnologia, aí sim, de uma forma diferenciada. Então, acho que já deixo aqui uma dica para todo mundo que é, olhem a tecnologia sim, do ponto de vista do know-how tecnológico, do conhecimento técnico, mas busque primeiro olhar para a empresa, olhar para as organizações de forma mais completa, mais em termos de visão sistêmica de tudo isso para aplicar a tecnologia da melhor forma. Grande insight, grande dica que você nos dá e fica registrado aqui. Adam, uma coisa que chama muita atenção na sua trajetória profissional é uma riqueza de oportunidade em vários setores, ou seja, você aplicou, né, o seu conhecimento, você aplicou aquilo que você é como profissional em vários segmentos. E isso é um grande diferencial da tecnologia, né? Que carreira que a gente tem oportunidade de aportar os nossos conhecimentos em diferentes setores da indústria, do comércio do nosso país. Como que é isso para você? Qual que é essa sensação de um líder de tecnologia e conhecendo de vários negócios em vários setores? Realmente, Renato, o profissional de tecnologia tem essa característica, essa possibilidade, né, de aplicar tecnologia em qualquer segmento. A gente vê profissionais que, de certa forma, se especializam em determinados setores, né, e não tem nada de errado nisso, mas eu optei por abrir um pouco esse leque de conhecer diversos negócios e ter uma experiência ampla de diversos setores que hoje eu digo me enriquece muito, né? Desde da época do início de carreira, como analista de sistemas, como coordenador de áreas de desenvolvimento, eu sempre tive uma ligação com os processos de negócio muito forte, com uma visão de entender, primeiramente, o contexto do negócio, o que necessita para aquilo ser tecnologicamente aplicável, antes até de discutir a tecnologia. Então, desde o começo da carreira, isso permeou a minha forma de trabalhar no dia a dia, né? Só para você ter uma ideia, na sequência, quando eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhei, eu fui para o mundo, na época, era o grande boom dos ERPs da SAP no Brasil, trazendo de fora grandes implementações de SAP, e eu fui para a consultoria SAP. Eu te digo com todas as letras, com total segurança,
para mim, o momento de viver projetos de implantação de um ERP, que engloba várias áreas na empresa, foi um grande MBA naquela época. Porque você aplicava, dentro de uma semana, você tinha um negócio no setor automotivo, outro negócio no setor de indústria manufatureira, no outro no setor de serviços e assim por diante. Então, trazer isso e fazer você pensar e entender tecnologia dentro desses diversos segmentos de negócio, te traz uma riqueza em termos de repertório, de aplicar modelos de uma indústria numa outra indústria muito rica. Então, eu acho que é uma linha também que as pessoas, ao se diversificar o conhecimento, né, na área de tecnologia, traz um valor em termos de experiência futura muito grande. E isso, do ponto de vista de construção, eu passei por setores de construção desse conhecimento, eu passei por setores desde indústria automobilística, da indústria metalmecânica, da indústria o varejo, seja ele automotivo, o varejo farmacêutico, diversos setores aí e voltados, por exemplo, segmento financeiro, serviços financeiros. Agora eu estou numa área também uma área de visão de futuro também, que é a energia renovável, né? E que traz uma nuance de transformação digital muito forte nesse setor, que a gente está começando a vivenciar isso por conta desse novo negócio, que está olhando para o digital, que está olhando para uma característica aí de transformação do setor em termos de comercialização de energia, em forma de, a gente comentava há pouco, da eletrificação da nossa mobilidade, dos nossos veículos. Então, vem um mundo novo por aí. E é muito legal estar inserido em aplicar tecnologia nesse mundo novo também. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Adam, chegou o momento de nós deixarmos uma mensagem talvez para aquele jovem que está lá no início, né, da sua trajetória, tentando escolher uma profissão, ou aqueles profissionais que já escolheram uma profissão e possivelmente não estão felizes nas suas profissões, né? Então, quase que um chamamento, né, num momento onde nós estamos vivendo, né, de mais de 1 milhão de vagas hoje disponíveis no nosso país na área de tecnologia. Qual a mensagem nós podemos deixar? Eu acho que a grande mensagem, Renato, é de você profissional que está buscando, né, uma profissão do futuro e que já é presente. A área de tecnologia é um campo aberto muito grande para que você coloque em prática as suas competências, né? Um ponto muito forte, você sempre vai aprender. Eu acho que a minha história e a experiência de outros colegas aqui mostram cada vez mais que todo mundo aprende algo novo a cada dia. Então, a área de tecnologia não é aquilo que você fica parado, aquilo que você viu ontem, não vai ser a mesma coisa hoje. Os problemas reais, né, que você vai atuar e vai buscar resolver, é algo sempre que vai ter uma oportunidade de inovar, de trazer conhecimento. E uma coisa, Renato, que é para quem está começando na área de tecnologia, vindo com a formação de tecnologia ou não, um aspecto fundamental é a proximidade da tecnologia com o negócio, né? Hoje a gente está vivenciando uma onda de negócios digitais muito forte, né? Nosso setor, segmento financeiro, já é assim, tecnologia é produto. Sim. Isso se expande por todos os segmentos e então isso traz uma oportunidade de crescimento, de aplicação para o profissional de tecnologia muito ampla. E principalmente assim, a grande questão para quem quer iniciar, não esqueça só do conhecimento técnico. Por trás de tudo isso são pessoas que usam tecnologia, pessoas que você tem que construir coisas de forma colaborativa, de forma a buscar um melhor entendimento do que é a dor, do que é o problema a ser resolvido. E você só faz isso através da interação, através
da ligação pessoa com pessoa. Então, o lado, acho que mais fundamental para hoje, o profissional de tecnologia, é gostar de lidar com pessoas. Se você vai para uma carreira mais técnica, você vai precisar disso, com uma intensidade diferente ou não. Se você vai para a linha de projetos, você vai estar 100% lidando com pessoas, né? Se você vai para um caminho de liderança na gestão de tecnologia, mais do que nunca, você vai lidar com pessoas do teu time, vai lidar com pessoas, outros pares, outros segmentos. Então, eu acho que fundamentalmente as pessoas que vão se dar melhor na área de tecnologia vão ser aquelas que se desenvolverem pelo lado do conhecer pessoas, de entender reais problemas para serem resolvidos. Aí, gostou dessa grande aula de Marcos Adam? Eu adorei. Adam, que bate-papo legal, fluiu de uma forma incrível. Queria te agradecer muito por essa grande ajuda, a generosidade do seu apoio nesse nosso projeto Por Trás da TI. Meu muito obrigado. Obrigado, Renato. Um prazer. Um abraço. Tchau, tchau.